Esse é o momento em que nós sacrificamos a nossa vontade para alcançar algo melhor do Senhor. O grande sacrifício já foi feito por Cristo na cruz. Hoje, o sacrifício que nós precisamos fazer é de realmente subjugar a nossa vontade. Porque há uma grande briga, e a gente vê isso na Bíblia, há uma grande luta entre a nossa carne, o nosso físico, o nosso instinto e o nosso espírito, e o espiritual. E é interessante, eu estive no MCI São Paulo falando, ensinando um pouco sobre essa questão, corpo, alma e espírito. A alma, nossa mente, ela está bem no meio desse processo. E é interessante que fisicamente nós temos percepção dessas três áreas sensoriais, vamos dizer assim. E é interessante que geralmente nós sentimos as manifestações espirituais no centro do nosso corpo, no nosso ventre, geralmente parte daqui para cá. Eu quando conto sobre minha experiência, quando eu tinha 10 anos de idade, quando eu recebi o batismo no Espírito Santo e comecei a falar em línguas, é interessante porque daqui do centro do meu corpo eu comecei a ficar cheio, me sentir cheio, e era como se eu fosse explodir, mas vinha daqui. E eu me lembro que a pastora da igreja na época, ela veio do meu lado, começou a orar junto comigo. Era uma experiência nova, porque nós fazíamos parte de uma igreja tradicional que não cria nos dons do Espírito Santo, mas o pastor tinha sido batizado no Espírito e estava começando a viver experiências nesse sentido. E quando ele falou com a igreja, falou assim: igreja, nós não criamos, porém agora eu estou vivendo essa experiência, e o que eu entendo é que eu tenho que ministrar o Espírito Santo para vocês também. E eu, 10 anos de idade, ele falou: quem gostaria de receber o Espírito Santo, ser batizado e começar a falar em línguas e ter esse dom fluindo? Eu me levantei, eu falei: eu quero Deus. Com 10 anos de idade eu já tinha esse desejo por servir a Deus. E eu levantei, eu lembro que parecia que eu ia explodir, não saía nada num primeiro momento, eu não falava, mas era como se eu estivesse sendo cheio, mas eu não estivesse liberando. E foi uma experiência tremenda. E essa sensação do Espírito Santo aqui, e é interessante que quando se fala a respeito de instintos, e o que diz respeito a um instinto animal, físico, geralmente isso parte do centro do corpo. Então há uma grande guerra entre espírito e o aspecto físico. O nosso espiritual quer estar conectado ao sobrenatural de Deus. O nosso físico tende a ficar limitado apenas às coisas que nós conseguimos ver com o nosso físico, com os nossos olhos físicos. E é nessa briga quem tem que vencer. Quem que vai vencer? Quem a gente está alimentando mais, querido? Você está alimentando mais a tua carne ou o teu espírito neste tempo de isolamento, neste tempo de quarentena? Nós temos que alimentar cada vez mais o nosso espírito para que o nosso espírito possa manifestar os dons de Deus, o fluir de Deus. Eu creio, eu entendo isso, muitos já estão ouvindo falar sobre isso, e eu tenho falado sobre isso como experiência. Eu entendo que bem no centro do nosso corpo há um portal espiritual que nos conecta ao espiritual, que nos conecta a Deus. Por isso que a palavra fala que de dentro de nós fluiriam rios de águas vivas. Você já deve ter ouvido um louvor que fala de dentro para fora, de dentro para fora. E é Jesus que nos permite, é através de Jesus Cristo que este portal que está dentro de nós se abre para que nós tenhamos conexão com Deus. Mas nós precisamos manter a nossa postura, crendo na palavra, tendo ações por fé, para que as bênçãos do Senhor se manifestem na nossa vida.